Bom dia! Mais um domingo, mais um Gênesis no lar, Evangelho no coração. 7 de fevereiro de 2021. Que bom estar na companhia de todos vocês. Para mais uma reflexão matinal das lições e orientações do Evangelho. O nosso roteiro seguro para bem nos direcionarmos nas contendas, nos embaraços, nas dificuldades e também nas alegrias que a vida nos oferece e nos proporciona. Hoje trataremos do tema divulgação sobre os erros dos outros. Está no Evangelho, capítulo 10, itens de 19 a 20. E assim, temos a pergunta colocada no início do item 19. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo e até mesmo divulgar esta questão? Nos vemos aqui numa condição em que geralmente nós temos um certo receio de conversarmos algo com alguém para evitarmos o melindre. E isso nos é próprio, porque também, com certeza, não gostaríamos que alguém expusesse algo que nós fizemos de uma forma incorreta diante de todo mundo. E pelo receio de receber a repreensão, em geral nós evitamos também ter esse tipo de atitude, porque o melindre que nos toca e toca também aos outros incomoda e nos leva a uma situação desagradável, criando, via de regra, ou geralmente, um conflito. Este conflito gera um atrito, logo a seguir vem discussões, mágoas e tantas outras coisas que, ao invés de tomarmos como um alerta, geralmente nós nos colocamos nessa situação e não queremos a repreensão. Se não queremos para nós, devemos evitar repreender aos outros, entendemos assim essa questão, mas São Luís nos coloca o seguinte: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, sempre com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Bom, compreendemos aqui que muito das vezes é necessário uma conversa franca, uma conversa de amigo para com amigo, uma conversa de um pai, de uma mãe para com o filho. E isso nos alerta São Luís. Por quê? Está dizendo que, sobretudo, temos que cuidar daqueles que estão sob a nossa tutela. Mas nos recomenda, de forma a nos orientar, de que sejamos moderados. Geralmente não é assim que recebemos ou que realizamos esta, entre aspas, repreensão. Ela, sendo orientativa, não entra nessa questão de analisarmos como repreensão, mas orientação. É o que os pais
tentam fazer. Nesse último caso, ou seja, tendo uma intenção útil e não nos prendendo a denegrir a imagem de ninguém, a censura, se atingir esta situação de denegrir a imagem, é uma maldade. Por isso ele nos solicita moderação. No primeiro, sendo orientação, assim entendemos, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos, ou seja, utilizarmos de empatia, de simpatia, nos colocarmos no lugar do outro. Será que eu aceitaria esta repreensão, mesmo que sendo orientativa? Esta atitude que a pessoa teve, eu teria uma atitude diferenciada, estando vivenciando o que ela vivencia neste momento? Ora, percebemos aqui uma clara acepção que nos conduz na questão da fé raciocinada. Tudo acaba se amarrando, se encontrando. Se nós raciocinarmos antes de agirmos, não somente no quesito da fé, mas em todos os quesitos de nossa vivência, nós poderemos com certeza, em nos amparando no auxílio que nos oferece os bons espíritos, tomarmos melhores atitudes. Mas ainda fica a orientação de Jesus nesta situação ou em qualquer outra situação. Não mire somente o graveto ou cisco que está no olho do outro. Enxergue primeiro a trave que está no seu próprio olho. No item 20º, continuando a pergunta para esclarecimento, será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, mesmo que não venhamos a divulgar esta imperfeição do outro? Tudo depende da intenção. Temos aqui sempre colocado nos ensinamentos dos Espíritos esta palavra que deve ter um peso considerável para qualquer atitude nossa. Depende. E a outra palavra que se configura necessária é intenção. Qual é a intenção? Não é? E São Luís continua a nos orientar. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Ainda nesta situação, temos algo a comentar. Por quê? Na maioria das vezes, nós esquecemos de que, observando aquilo que está ocorrendo ao nosso entorno, nós podemos sim aprender com o erro dos outros, se observarmos e chegarmos à conclusão de que aquilo não nos cabe mais, não somente por estarmos num caminho em busca do progresso, mas tão somente por identificarmos que qualquer atitude anticristã contraria a doutrina, os ensinamentos do meigo Rabi da Galileia, aquele que deve ser constantemente o nosso modelo e guia
Jesus. Aliás, continua São Luís, seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Aqui temos ainda outra coisa a analisarmos. Se nós ficarmos procurando ver em tudo o bem, se nós nos prendermos àquela situação de que todo mal redunda ou redundará no bem, sofremos. Porque somos agredidos constantemente e seremos agredidos pelos que estão ao nosso lado, e somente iremos observar, ele está a caminho, ou então nós mesmos. Quando erramos, seria de bom tom, em se tratando de uma verdadeira caridade, que alguém nos orientasse. E quando nós não aceitamos, ou quando os outros não aceitam a orientação, é normal nós carrearmos para a nossa caminhada o sofrimento. Não é mesmo? E ficar nessa ilusão de que só devemos ver o bem no que está ocorrendo, com certeza, nos diz Luís, provocaria estar nessa ilusão um prejuízo ao progresso do outro e nosso também. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Ora, fazemos isso constantemente. Ao observarmos a conduta daqueles que nós nunca nos colocamos como ser político, via de regra, normalmente, esta análise da conduta do outro acaba se tornando em prejuízo do outro. Por quê? Sabemos que devemos observar, devemos refletir o fato, mas jamais partirmos para aquela situação de julgar o ato, porque o nosso julgamento é torto, é torpe, e geralmente em nosso julgamento não há inocente do outro lado, só há culpado. Aí vem a condenação, aí vem aquilo que não é necessário, desacreditar o outro e expor a imperfeição do outro na opinião pública. Isso redunda geralmente em condenação. Seria ainda repreensível fazer esta observação, esta exposição, colocando o sentimento de malevolência, que pelo fato de estarmos ainda à margem, buscando o caminho, nós utilizamos muito da malevolência, não é mesmo? Mas que tenhamos a compreensão de que, se ainda assim somos malevolentes, estamos buscando a transformação, a melhoria. Ainda não somos aquilo que queremos ser, mas podemos trabalhar muito todos os dias naquilo que seremos no futuro. E aí nos veremos livres, desobrigados da malevolência. Nos orienta São Luís de que devemos nos colocar fora dessa condição de encontrar satisfação quando identificamos
as faltas dos outros. Por quê? Porque quando os outros identificarem as nossas faltas e utilizarem da malevolência, nós é que ficaremos cheios de cólera pela atitude do outro. E normalmente, quando erramos, queremos de maneira constante ficar justificando o que não tem justificação, tentar explicar aquilo que não tem explicação, porque erro é erro, não dá para fugir dessa situação. E se assim agirmos em relação aos outros, a falta que o outro cometeu, o erro, tornar-se-á nossa própria falta, nosso próprio erro. Mas dá-se inteiramente o contrário, quando, lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, nós nos limitamos a observá-lo para proveito pessoal. Lembramos aqui uma mensagem de André Luiz, que ele diz assim: o mal não merece comentário em momento algum. Tudo bem, concordamos com esta colocação de André Luiz. Porém, e sempre tem um porém, e sempre tem uma vírgula quando a coisa cabe dentro de um debate, podemos ocultar, podemos nos limitarmos a observar, mas temos a obrigação de, nesta observação, e até mesmo quando ocultamos, entender que ali está acontecendo algo que serve para o nosso aprendizado. Não é mesmo? E dentro deste quesito, nós nos colocamos, voltamos a dizer, empaticamente, simpaticamente no lugar do outro. Isso nos serve para analisar como eu agiria. Aliás, estudar tudo o que ocorre, observar tudo o que ocorre, se nos servir para que não nos atenhamos somente a censurar o outro, mas para o nosso próprio aprendizado, isso é sinal de inteligência. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista, não é? Olha em que situação nós nos colocamos às vezes desagradáveis. Quando sabemos de algo que aconteceu, mesmo dentro daquele conjunto que consideramos de amigos, não é? Nós começamos a querer dar motivação para a pessoa. Já ouvimos isso de outros, para com outros e até para conosco mesmo. Quando uma dificuldade nos atinge, ouvimos mais ou menos assim: ah, você é espírita, você vai tirar isso de letra, você vai vencer essa dificuldade com um pé amarrado nas costas. Ou seja, olha, cuidado, você é espírita, tá? Você sabe que não pode agir assim. Ao invés de nos motivar, entendemos isso como um puxão de orelha. Aí geralmente falamos assim: tá, eu sou espírita, tudo bem, concordo. Mas eu sou um ser humano, com os mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas dificuldades, que todos são portadores, porque estamos num planeta de aprendizado, não é mesmo? Aí o moralista nos pega de surpresa e nós nem sabemos o que falar, mas sabemos ser moralista com os outros. Aí é que temos que analisar tudo isso
para que não venhamos a expor em público, para que não venhamos a usar de malevolência nos outros e para que não sejamos moralistas. Por quê? Todos estamos a caminho. Como é que descreveria ele as extravagâncias limárias se não estudasse os seus exemplos? Ou seja, nos pede aqui São Luís, nos orienta a nossa boa doutrina a entendermos que tudo é exemplo. E quando nós falamos em exemplo, via de regra, nós nos apegamos a bons exemplos. É um bom caminho. Mas quando nós enxergamos um mau exemplo, aí nós enxergamos uma oportunidade para não fazer aquilo que o outro fez. E é duro, não é? Porque quando chega a nossa hora, aí a chapa esquenta. E acabamos incorrendo no mesmo erro dos outros. Aliás, Joana de Ângeles, ela diz assim: tudo aquilo que no outro te irrita é porque está dentro de você a mesma situação. Se assim analisarmos neste reflexo da irritação do que o outro fez, será que agiríamos talvez de forma menos agressiva do que o outro agiu? Vamos então ler o item 21, só para fecharmos a compreensão desta situação de olhar o mal cometido pelo outro, o mal alheio, e transformarmos isso numa catapulta para o nosso aprendizado, nos permitindo um salto maior na compreensão, na colocação de estarmos dentro deste conjunto de análise e melhor aproveitamento para nós mesmos. Divulgação. Temos que ter o máximo de cuidado com tudo, principalmente na observância, na análise, na reflexão do mal alheio, porque estamos sujeitos a cometer o mesmo erro e talvez com intensidade maior. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? É perguntado a São Luís. E ele nos vem dizendo de forma muito tranquila de que é uma questão essa de descobrir ou de divulgar ou de comentar o mal alheio é muito delicada. E a orientação é: precisamos, antes de mais nada, recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Concordo completamente. Porém, ainda fico pensando. A imperfeição, seja ela qual seja, de uma pessoa, e aí pensamos em nós, elas prejudicam só a ela mesma? Ora, vamos abrir o horizonte, deixar desdobrar-se para nós outras situações. A pessoa sai para a rua, toma um refrigerante ou qualquer outra bebida e joga a latinha na rua. É feio, não é? Será que esta situação em que ela se colocou, que demonstra uma imperfeição de não cuidar do meio ambiente, vai prejudicar somente a ela? Estamos falando de algo corriqueiro.
Estamos falando agora de imperfeições enraizadas em nós mesmos, a má educação. Mas tem tantas outras que poderíamos trazer à baila, e nós acreditamos o seguinte: tudo que realizamos, não há um prejuízo para somente a pessoa que realizou através dessa imperfeição, realizou algo ruim, porque acaba influindo e influenciando tantas outras ao seu redor. Vivemos em sociedade. Então toda imperfeição, de uma maneira ou de outra, acaba atingindo aos outros, seja através do próprio meio que influencia, ou seja através da influência que o meio causa em nós e nos outros também. Não há utilidade de divulgá-la, diz São Luís, mas sabemos já que há utilidade em observarmos para aprendizado. No entanto, continuando, ele nos fala assim: mas se essas atitudes podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Nossa, que coisa difícil que São Luís está pedindo, não é mesmo? Ora, balizar, balancear, compreender, entender vantagens e inconvenientes ainda está fora do nosso contexto. Ou coisa difícil, como fala aqui no sul de Minas, né? Ou então, quando a gente fica surpreso, a gente fala assim: ó, pra você ver. Esse ó, pra você ver é olha, para você ver direito. Bom, se não olhar, não dá para ver. E para ver tem que olhar. Isso causa um embaraço, porque nós não temos ainda a condição de fazer essa análise de uma forma correta. Quais são as vantagens e quais são os inconvenientes? Geralmente, nós descobrimos essas vantagens e inconveniências no futuro. No entanto, podemos algo fazer. Utilizemos da caridade. Utilizemos da mensagem de Jesus: não faça aos outros o que não queres que os outros façam a você. Às vezes, o melhor é deixar passar batido. E outras vezes, o melhor é falar. Agora, saibamos, tenhamos sempre em mente a responsabilidade que vai nos ser cobrada por aquilo que realizarmos de maneira ruim, mas também corremos um sério risco bom de colhermos o mérito das coisas boas. Que sejamos então ponderados, mas ainda assim precisamos recordar as orientações doutrinárias. E agora nos cabe a orientação do Espírito de verdade, quando ele diz àqueles que estão caminhando neste caminho que denominamos Espiritismo. E o alerta é só um: espíritas, amai-vos. Espíritas,
instruí-vos. Ele coloca o amor antes da instrução, mas nós sabemos que o progresso moral é precedido pelo progresso intelectual. Nesta inversão, em colocando o amor antes da instrução, há uma orientação subliminar. Estude, instrua-se, para que possa realmente diferenciar por si mesmo o certo, o errado, o mal e o bem. E aí amarás de forma equilibrada, correta e tranquila. Queridos amigos, um bom dia, um bom domingo a todos vocês, uma boa semana e até domingo que vem com mais uma participação nossa em Gênese, Evangelho no Lar. Tenham todos um bom dia.